Olá, queridos alunos e queridas alunas, na parte da monografia jurídica, né? Estava pensando aqui em vocês, né, que estão começando a redigir um texto, uma dissertação, né? Porque a monografia nada mais é que uma dissertação. Então, eu sugeri que vocês lessem o sermão da 60ª do Padre Vieira, né? E também o texto do Michel Debrun, auto-organização do texto, né? O texto se auto-organiza. O primeiro capítulo pede o segundo pede o terceiro, e assim vocês vão, né, estruturando o tema. Ao escrever um texto, tem umas ideias interessantes. Alguns autores mandam vocês pegarem uma página, uma folha A4, essas folhas, e coloca nesse texto aqui na folha, faz uma tempestade de ideias, né? Se chama de storm, né? Storm ideas, quer dizer, coloca no papel. Eu vou fazer um trabalho sobre o crime, né? Então, crime de infanticídio, por exemplo, não é verdade? Coloca lá infanticídio, então. Infanticídio, crime próprio de mãe, coloca vários itens numa folha em branco, uma folha A4 em branco. Depois vou tentando costurar essas palavras umas com as outras para fazer um texto. Claro que o texto sempre segue uma metodologia, como o Padre Vieira, na 60ª, coloca introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual que é o problema? E a problematização do texto também, né? O que ele coloca como questão principal? Na introdução eu vou criar um problema. E ele então, no sermão da 60ª, diz lá, por que as pessoas não ouvem a palavra de Deus? Ele é jesuíta, ele está atacando os dominicanos. O Padre Vieira é jesuíta, da Companhia de Jesus, movimento da Contra-Reforma. Dominicano já é um movimento mais antigo de São Domingos de Gusmão, né? Na ordem dos pregadores. A palavra, o poder da palavra. Claro que para nós a palavra ela é fundamental, né? Ela tem uma conotação muito importante no direito, mas a escrita também tem, né? O direito também tem uma importância na escritura. Então ele sugere, qual é por que as pessoas não escutam a palavra de Deus? Aí coloca essa é a introdução. Aí nos capítulos. Será que porque a Bíblia foi escrita de uma forma que as pessoas não pudessem ouvir? Será que as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, elas não estão preparadas para ouvir a palavra de Deus? Então ele problematiza, será que o pregador não sabe fazer a oração para que não haja convencimento do fiel, né, que vai lá ouvir a palavra? Então veja, ele problematiza 2, 3 capítulos e conclusão, ou notas finais. Claro que não ouvem a palavra de Deus, porque o pregador não colocou a semente, né, não preparou o solo, o sermão do semeador, né, tem que colher, tem que semear, né, arar a terra, preparar o solo, molhar a terra, passar o arado, aí põe a semente para depois colher os frutos. Da mesma forma, a produção de um texto tem a ver com isso. Então, escrever tem a ver também com essas proposições. Em 1988, eu fui a um congresso aqui em São Paulo, na USP, sobre literatura portuguesa, eu gosto muito de literatura portuguesa, e eu conheci vários escritores portugueses, entre eles o Saramago. Era um congresso de 100 anos do nascimento do Fernando Pessoa, né, lá em Portugal. Então vieram vários escritores, o Saramago colocou, José Saramago, Nobel da Literatura, acho que de 86, 87, acho que 87, 1987, ele colocava o seguinte, que ele escrevia, quando ele começava a escrever, a obra estava pronta já. Então ele disse, eu escrevo como um escultor. O escultor pega um pedaço de madeira, ele olha para a madeira e já vê o texto pronto. Eu não sou assim, né? É difícil, isso é uma raridade, não é verdade? É raro. Não é mesmo assim? Complexo, porque... Agora, o método que o Michel Debrun propõe é o texto sendo escrito, do primeiro capítulo, pede o segundo capítulo, termina o segundo capítulo. Aí eu vou ver o que acontece. O texto vai se escrevendo, o texto pede mais texto. Então é uma maneira de você começar um texto. Por isso eu sugiro, introdução, 3 a 5 capítulos,
para fazer o chuleio, não é verdade? E na conclusão, notas finais ou conclusivas, tá certo? Agora, tem que haver também um sentido no trabalho. Você não vai fazer um trabalho, uma monografia, um TCC, fazer por fazer. Não, o trabalho tem que ter um sentido para você. Aí eu sugeri para vocês aquela poesia do Antônio Machado, poeta espanhol, sobre o caminho. Porque caminho em grego quer dizer meta-odos, caminho, método. Lembra que Odisseu, Ulisses, sai de Ítaca, na Guerra de Troia, e faz a caminhada. Odisseu é o método Odos, né? O Odisseu faz a caminhada da Odisseia. Odisseia é a caminhada. Quando Ulisses volta, ele encontra Penélope esperando por ele lá em Ítaca, mas ela não o reconhece. Quem reconhece Odisseu é o cachorro, né? O cão chamava Argos. Isso foi 20 anos depois. O cão cheirou o Ulisses e em seguida morreu também, durar 20 anos. Né? Então, a Odisseia é essa caminhada. Como é que faz? Como é que eu escrevo? Como é que eu começo a escrever? Caminhada podia ser assim. Como é que eu vou para São Paulo? Há vários caminhos. Eu posso ir pela Bandeirantes, eu posso ir pela Anhanguera, eu posso ir aqui por dentro, né? Vou costurando aqui por dentro, pelas estradas vicinais aqui, até Vinhedo, depois Jundiaí por dentro, vai demorar mais. Posso ir de trem, não tem mais, né? Agora acabou o trem. Mas o caminho eu vou saber no final, como é que eu consegui chegar lá. Não é assim que você vai construindo. Por isso que o Antônio Machado fala, caminante não é caminho, el camino se raça al andar. Caminante não é caminho, solo estelas a la mar. Estelas é aquele rastro do navio, quando o navio passa, fica aquele rastro no mar, né? Que é da espuma, aquele aspecto de espuma. Então, o caminho se faz caminhando. Então, perceba o seguinte, como é que eu escrevo? Começo a escrever. Eu estou com dificuldade, escreva. Não estou conseguindo escrever esse capítulo, porque às vezes dá constipação mental. Você fica preso, não sai a ideia. Você tem um monte de... Por isso que eu sugeri para vocês, a música ajuda muito. A arte, o direito é uma técnica de se utilizar de vários conhecimentos. Sugiro que vocês escutem música clássica, Vivaldi. Hoje mesmo eu estou escutando o Gonzaguinha, A Vida, o que é, meu irmão, aquela música, o que é a vida? Realmente é o poeta, né? Eles ajudam a pensar. Sempre a inspiração, o filósofo observa a poesia e se inspira na poesia para enfrentar a política. Aquele quadro do Rembrandt, que mostra, né, o Aristóteles olhando olhando a cabeça de Homero, do poeta, para sustentar o político. Tem lá no Rembrandt o quadro com o Alexandre Magno, para sustentar o político. Quem é o político atrás do Temer? Maquiavel. Quem é o político atrás do Bolsonaro? O Olavo de Carvalho, o astrólogo, né? Quem que é o poeta, quem que é o filósofo atrás do Lula? Frei Beto. Então, cada pensador está atrás do político. O político é sustentado por quem pensa. Então, pensem, vocês ao colocarem um texto, produzam o texto a partir das referências internas que vocês têm. Comece a escrever. Eu não sei o que fazer minha monografia. É uma dissertação. Lembra que vocês faziam para casa lá no segundo grau? Coloca lá. Então, comece a escrever. Eu não estou conseguindo. Então, prepara o texto, coloca no papel. Não estou conseguindo produzir o texto. Às vezes tem uma constipação mental. Agora, eu acho que o trabalho tem que ter sentido para vocês. Quando eu escrevi minha tese de doutorado sobre sintomas, né, eu procurava o sentido do sintoma. Qual é o sentido desse sintoma? Por que está acontecendo isso? Qual que era... Né, em Direito, eu fiz um mestrado em Processo Civil utilizando John Rawls, teoria no processo civil. Então, é claro que o orientador me ajudou muito, porque você não pode ter orientador que seja um torturador, não é? O orientador tem que ser alguém que vai acompanhando vocês que dê os elementos para você escrever, mas a obra é de vocês. Evitem copiar e colar. Dá vontade, você pega textos bons, copia e cola. Quando foi o texto a tese de doutorado do Martin Luther King, ele copiou uma página inteira, mas naquela época não tinha Google para comparar se tinha copiado ou não, mas o Martin Luther King está perdoado, é um homem no nível
Quando chega no nível de um Luther King, extrapola a razão humana, não é mesmo, pessoal? O Luther King, o Nelson Mandela, Mestre Eckhart, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, João Paulo II. A pessoa está num outro nível de percepção. Madre Teresa de Calcutá, são pessoas. Teresa de Ávila, então, uma coisa impressionante, está num nível místico. Então, o trabalho é final de curso, TCC, não é? Trabalho de conclusão de curso. Sejam objetivos, comece a escrever, cite as referências, copiou e colou, cita, faz notas de rodapé, inserir notas, né? Coloca rodapé, cita a fonte, pode copiar e colar? Pode, mas você tem que citar essa fonte e interpretar o que você copiou e colou. Ctrl+C e Ctrl+V, não é? Mas depois cita, coloca entre aspas, cita a referência, não é mesmo? Quer dizer, o trabalho tem que ter sentido. A monografia tem que ter sentido para você. Não pode ser uma monografia qualquer. Estava conversando com o diretor da faculdade de Direito lá de Brasília. Ele pegou 20 alunos que copiaram o trabalho e não citaram as fontes. Eles não vão se formar por isso. Tenha paciência, faz o trabalho. O trabalho de vocês terá alguns erros, é lógico. Só tem um trabalho perfeito, é o que nunca foi feito. Esse é um trabalho impecável. Esse não tem erro nenhum. Vocês estão aprendendo, é um processo de aprendizagem. Outra coisa, estamos sempre aprendendo. Michelangelo Buonarroti, com 89 anos, estava pintando a Capela Paulina, lá em Roma. Com 89 anos, ele pintando, ainda aprendendo. Escreveu, ainda estou aprendendo. É isso mesmo, é um processo. Ninguém esperaria agora esse problema que está surgindo agora. É um processo de aprendizagem para todos. Agora, tem que ter entusiasmo e esperança de que a coisa possa ser feita com sentido. Está bem assim? Então vamos nesse primeiro contato. Vocês produziram a introdução. Para a semana que vem eu já gostaria que essa introdução aumentar. Alguns escreveram pouco. Aumente essa introdução, pelo menos umas 3 páginas. Aumente essa introdução para a semana que vem. Está bem assim? Nós voltaremos a conversar com vocês. Acho que o vídeo ajuda mais do que ficar em texto escrito. Vocês já não aguentam mais texto escrito. Estou com saudades de vocês. Eu preciso... o professor tem problema com o aluno, né? Tem que ver o aluno, tem que ver a classe. E uma pena, podíamos ter até um sistema Zoom, né? Ou GoToMeeting, que você possa ver os alunos na tela. Talvez seja uma forma experimental diferente. E todos estamos aprendendo com essa questão da produção textual. Está bem assim? Lembre de citar na bibliografia, né? Sempre colocar as normas da BNT, mas eu vou junto com vocês, tá certo? O orientador não é um torturador, é alguém que desbrava. Ler é importante, o texto literário é importante, principalmente para nós no direito, a literatura. A literatura me salvou várias vezes. Fernando Pessoa me salvou, Clarice Lispector. Fui salvo muitas vezes pelos escritores. Então, a escritura sempre é inspiração. Outro livro que eu acho interessante, o livro do Camilo Castelo Branco, o homem que mais escreveu na língua portuguesa, Coração, Cabeça e Estômago, é um livro interessante, mostra bem, né, as mulheres que ele amava, do personagem amava com o coração, as mulheres que ele amava com a cabeça, as mulheres que ele amava com o estômago. A cozinha cozinhava bem, a outra do coração que ele amava, né, e do estômago, coração. Então ele criou esses 3 tipos, coração, cabeça e estômago, e depois na conclusão vocês vão ver, vale a pena ler o livro, é um livro pesado. Aliás, a literatura complicado para nós, porque a literatura, nós começamos a aprender a ler Machado de Assis com análise sintática, mata o texto. Quando o professor pergunta lá, quem é o sujeito de... Me lembro do professor de português, pegar o Luiz de Camões, quem é o sujeito de por mares nunca dantes navegados? Eu falei, o sujeito é o comandante do navio? Uma criança de 11 anos lê Camões, o canto 10º, por mares nunca dantes navegados. Matou a literatura. Aliás, primeiro literatura, depois gramática. O pessoal ensina primeiro gramática, fazendo análise sintática, ninguém quer ler texto. Então, para nós do direito, o texto, a literatura, a escritura, a língua portuguesa, como dizia o Fernando Pessoa, é a nossa pátria. Minha pátria é a língua portuguesa. Então, busquem nos poetas, busquem nos músicos inspiração para escrever. Hoje, estou com constipação mental. Sai, vai dar uma volta. Transformar um trabalho
Quer dizer, é um livro do Bion, B-I-O-N, Wilfred Bion. Ele escreveu um livro chamado How to Make the Best of a Bad Job. Como fazer o melhor de um trabalho ruim. Então tem que ter inspiração. Você pega uma coisa que não é agradável e transformar isso em alguma coisa agradável. Como que faz isso? Tem que sair às vezes para o campo, né? Tem um literato e pintor aqui em Campinas e ele estava sem inspiração. Ele foi lá para a fazenda de um amigo dele, ficou andando lá na fazenda do amigo e de repente na frente dele tinha um cavalo. O cavalo defecou ali na frente dele. Ele pegou as fezes do cavalo, pegou uma pá, pintou com colorjete cada bolinha lá das fezes do cavalo e fez um mobile. Fez um mobile com barbante, pintou, ganhou o primeiro lugar. A pessoa perguntava, nossa, que material será que ele usou? Que pegou, que material, que porosidade, que leveza do material. Fezes de cavalo, pintadas. Então, o elemento transformador, né, colocar na mente, semear a mente para depois arar. Né? Desculpe essa metáfora que eu fiz para vocês, mas é isso, transformar coisas ruins em coisas boas. Esse momento é um momento catastrófico, porque estamos aí lidando com um vírus complexo, ninguém sabe direito, não é mesmo? Vamos transformar isso. Como? Vamos juntos, caminhando, vamos ver o que acontece, não tem jeito de prever, tá bem? Escrevam, mandem as dúvidas, semana que vem vou mandar novamente um outro texto para juntos caminharmos, tá certo? Felicidade para vocês, para a família de vocês, que tudo esteja correndo bem.